Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. A minha versão aqui pode ser um pouco diferente da de vocês. É a nova versão transformadora. Não sei qual mais vocês usam aqui. Tem a revista atualizada também. Mas é a revista atualizada? Abençoado. Então vamos lá, capítulo 3 de 1 de Pedro, e versículo 8 a seguir. Vamos ler desses versos aí a seguir até o verso 22. Diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com a bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois se quiserdes desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam mal. Quem é que lhes desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mais ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, e se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparado para lhe explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Amém, irmãos? Pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ontem eu estava assistindo um filme bem antigo, baseado em uma história real, verídica, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Alguns de vocês talvez tenham assistido A Lista de Schindler, né? Oskar Schindler, né? Fala da época do nazismo, Segunda Guerra Mundial, e esse Oskar Schindler era lá o empresário alemão, e ele compra lá umas fábricas na Polônia, né? Umas fábricas polonesas, e, enfim, ele começa a fabricar metal e cerâmica, e ele se sensibiliza com os maus tratos que estavam sendo feitos aos judeus, e ele então começa a tentar resgatar judeus, trazendo-os para a sua fábrica, para que então trabalhassem ali com menos sofrimento, né? O país estava em guerra, a dificuldade era muito grande, e os campos de concentração alemães eram terríveis, né? E a história conta que esse homem comprou aí com o dinheiro que ele ajuntou em suas fábricas, com a sua fortuna, ele gastou para resgatar quase 1.200 judeus, né?
Vocês conhecem um pouco dessa história. Lá em Israel foi plantada uma árvore na Avenida dos Justos, né, em homenagem a Oskar Schindler, né, por ter feito isso. Hoje, desses quase 1.200 judeus que ele ajudou a salvar, já são mais de 6.000 judeus que foram filhos desses que foram salvos na Segunda Guerra Mundial e outros, né, que ainda estavam até vivos. Enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção no filme é que no finalzinho, quase acabando o filme, ele reúne todos os judeus, porque eles haviam acabado de ouvir que a Alemanha ia se entregar, e ele fala com os soldados dizendo: olha, se vocês quiserem matar os judeus, estão tudo aqui já reunidos para vocês. Mas se vocês não querem ir para casa como assassinos, pode ir embora, porque a guerra já terminou. E então ele olha para os judeus e diz assim: olha, vocês estão livres a partir de agora. Só que eu sou membro do partido nazista. E a partir de agora, eu serei perseguido. Então eu tenho que fugir. Eu não posso mais ficar com vocês. Ficaria aqui até... Ele fala, né? Não sei se é bem isso que acontece na vida real. Eu não li nenhum livro a respeito disso. Só assisti esse filme e vi alguns comentários, li algumas matérias. Mas ele fala sobre isso e ele ficou na minha cabeça. Assim, rapaz, que situação, né? O camarada ajudou esse povo todo, tentou fazer o máximo que ele pôde. Não era aquele cara 100%, logicamente. Todavia, ele fez esse grande feito na sua época. Colocou todos os seus bens, o seu dinheiro, para resgatar esse povo, para ajudar esse povo, no meio de tanto sofrimento e dificuldade, o povo de Israel. E depois que ele faz tudo isso, ele vai ter que fugir, porque agora ele vai ser perseguido, né? Talvez poderia até dar uma crise, né? Puxa vida, fiz tudo certo aqui, fiz certo para o pessoal, eu vou ter que fugir, agora eu vou ser perseguido. Eu fiquei pensando naquela realidade de sofrimento ao assistir o filme, né? Coisas inimagináveis aconteceram ali, né? Os irmãos, ou os judeus, né? Os israelitas sofreram terrivelmente, e logicamente que naquela época muitos cristãos também sofreram, na época do nazismo, muitos irmãos nossos sofreram. Então foi uma época de muito sofrimento ali na Europa, precisamente naquelas regiões ali da Alemanha. Mas enfim, esse tempo do qual nós estamos falando, de sofrimento, que acontece aí 1939 a 1945, quando a gente lê a Bíblia nesse texto que a gente leu aqui, esse texto está falando de um tempo de sofrimento da igreja, de muita complicação para a igreja. Na verdade, a igreja cristã, povo de Deus, ele sofre desde que é povo de Deus, né? A gente olha para o Antigo Testamento, você vê o povo sofrendo, muitas vezes por causa de seus erros. Quando você olha para o Novo Testamento, é o plano de Deus no seu ápice, né? No Antigo Testamento nós temos a maquete de Deus com relação ao que Ele quer do seu povo. No Novo Testamento vem a igreja, pessoas de todas as raças, línguas, nações e povos, e Ele reúne em um só propósito para adorá-lo, para servi-lo. Só que esse povo é chamado por Ele, escolhido por Ele na eternidade, que nós sabemos, e esse povo vai sendo chamado conforme o Senhor vai determinando e a aplicação da salvação vai acontecendo. Só que esse povo que é chamado por Deus, esse povo que é de Deus, esse povo que é de propriedade exclusiva de Deus, não é livre de sofrimento. Não é isento, pelo menos, de sofrimento. Sofre. Às vezes Deus livra de alguns sofrimentos, mas não é isento. Sempre vai ter sofrimento na vida dos crentes. E aqui, no início da igreja, anos 60 mais ou menos, está Pedro escrevendo sobre isso aqui. Escrevendo para os irmãos. Essa carta, ela não é uma carta como as demais, no sentido de ter sido direcionada a uma igreja, a uma cidade, né? Ela é direcionada aos crentes do momento, da época, para orientá-los, para fortalecê-los, para exortá-los, para animá-los. E Pedro então escreve essa carta. Esse Pedro do qual o irmão Carlos introduziu aqui, né? Pedrão. Pedrão não era fácil, mas depois que ele converteu, o cabo ficou bom, né? E aquele texto ali de João fala, né, até da maneira como ele ia morrer, né?
E, de fato, ele é um cara que, ao morrer, ele morre, né, crucificado, segundo a tradição, a história, e ele não quer ser crucificado como o mestre dele. Ele fala, não, eu não mereço ser crucificado igual meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. O bicho era teimoso. Né? E lá morreu Pedro, né, martirizado. Mas antes de tudo isso acontecer, Pedro está orientando a igreja. Pedro está fazendo aquilo que Jesus disse para ele, no texto que o irmão Carlos leu. Pastoreia minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E ele havia apacentado o rebanho de Deus já, e agora apacentava por meio da escrita. Ele vai escrever essas cartas aqui aos irmãos, e segundo alguns historiadores, ele ajuda a escrever o livro de Marcos também. Ajuda Marcos a escrever o Evangelho de Marcos, certo? Mas ele escreve aqui essas cartas, essas duas cartas, e nessa primeira carta, na qual nós lemos, a gente vê Pedro trazendo essa palavra à igreja, aos escolhidos. Ele chama o povo de Deus de escolhido. Você vai ver no capítulo 1, o povo eleito, povo escolhido de Deus. Ele diz, eu estou escrevendo aos eleitos, aos escolhidos que vivem como estrangeiros, certo? Ao povo eleito. No capítulo 2, ele vai falar, no verso 9, que é um povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É assim que ele chama esse povo a quem ele está escrevendo. É assim que Pedro chama. No capítulo 1 ainda ele fala que esse povo tem uma esperança viva. Esse povo tem uma esperança que foi lhes dado baseada na misericórdia de Deus. No verso 3, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Ter esperança real, viva. Cristo é a esperança, então ele está vivo, certo? E ele diz então que não só temos essa esperança, mas eu acho lindo o verso número 5 do capítulo 1, por meio da fé vocês têm Deus, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, ou seja, a eternidade com Cristo. Porque a salvação a gente recebe na hora que a gente nasce de novo, ali nesse momento em que nós cremos em Jesus, e nós vamos vivê-la durante a santificação, e culminará na volta de Cristo ou na nossa redenção. Mas ele diz isso aqui. E daí no verso 5 diz, portanto alegrem-se por isso. Mesmo que vocês venham passar por um pouco tempo por provações. Ele diz aqui no verso 5, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Então Pedro, ele começa a trabalhar, porque esses irmãos aqui estão estrangeiros, estão espalhados aí no mundo de sua época, estão sendo perseguidos sobre o poder de Roma. Essa igreja sofria duras perseguições em lugares diferentes que eles viviam, perseguições diferentes, mas era uma dura perseguição. A igreja aqui está vivendo o seu início, a igreja ainda não chegou no momento em que o cristianismo se torna religião imperial, então até aqui está sofrendo duras perseguições pelos imperadores, e conforme muda os imperadores fica pior para a igreja sofre barbárias, mas o povo está firme. E as cartas, a maioria delas são para fortalecer os crentes, para que os crentes se mantenham e para que os crentes entendam, ei, vocês são salvos, vocês são povo escolhido, vocês têm viva esperança, mas vocês não estão isentos de sofrer. Sofrimento vai vir sobre vocês. E Pedro trabalha isso. E é interessante que ao falar disso, dessa viva esperança, da salvação em Cristo Jesus e tal, no capítulo 1 ainda ele diz, olha, porque vocês têm essa viva esperança, vocês vão ver também sofrimento, mas, seguinte, mantenham a sua vida em santificação. É preciso, em meio à dificuldade, aos problemas, manter a vida de vocês em estado de santificação. Porque foi para isso que o Senhor vos chamou. Pedro trabalha muito isso aqui na sua carta. Ele faz os crentes lembrarem de quem eles são, a quem eles pertencem, a herança que eles têm, a esperança que eles têm. Mas está dizendo, olha, é o seguinte, vocês vão ter provação. E olha, tem que continuar firme e demonstrar isso onde vocês viverem. Demonstrar que vocês têm uma viva esperança, que vocês são um povo de Deus, que vocês vivem para Deus. Para esse povo faz muito mais sentido do que para nós. Nós temos certos sofrimentos, né? Mas não se compara a esses irmãos aqui.
Porque esse sofrimento que eles estavam tendo era por serem cristãos. Nós não chegamos a esse ponto, como alguns irmãos da nossa era em outros países sofrem, por serem cristãos. Nós estamos talvez caminhando para essa triste realidade de sofrermos por sermos cristãos, por declararmos a nossa fé. Esse povo, esse texto fazia muito sentido para esse povo, porque eles estavam em meio a muita dificuldade, perda de muitas coisas, limitados em muitas coisas. E talvez sim, por causa disso, alguns questionamentos, algumas agonias. E Pedro vem para fortalecer dizendo: olha, vocês são um povo escolhido de Deus. O Senhor tem vocês são propriedade de Deus. Mas é o seguinte, precisa manter a vida de vocês firme na presença do Senhor. E por isso ele diz aqui no capítulo 1, sobre ser santos, versos 14, sejam filhos obedientes e não volte ao a vossa antiga maneira de viver. No capítulo 2 ele diz: olha, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação, e desejem o Senhor. Ele vai dizer isso. Aí nos versos 4 até os versos de número 12, ele está trabalhando de novo no capítulo 1. Vou chegar lá onde eu li. Olha, vocês são isso, isso, isso. Deus fez isso, isso na vida de vocês. Olha como é que é a obra de Deus. Ótimo. Mas, amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros, a manter distância dos desejos carnais. Ele está sempre dizendo: olha, vocês são salvos, vocês estão no meio da perseguição, da dificuldade, mas se mantenham assim. Ele começa dos versos 13, detalhando algumas coisas sobre como vivemos em santificação, em vários ângulos da nossa vida. E ele começa a falar sobre essa santidade como patrão, como empregado. Aí entra no capítulo 3, como esposo, como esposas. Ele vai dizer: olha, vocês são filhos de Deus, vocês são salvos, vocês têm viva esperança e vocês precisam andar em santidade, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Vocês precisam manter esse estado de vida. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, Pedro está dizendo para esses irmãos aqui. É isso que Pedro está ensinando a esses irmãos. E aí chega aqui nos versos 8, nós lemos. Ele até diz assim, na minha tradução diz: por fim, irmãos, ou na revista atualizada vai dizer: finalmente, irmãos. Ele vai terminar de pormenorizar os exemplos, porque aí ele vai falar dessa vida cotidiana na congregação e depois da nossa postura de santidade com os nossos inimigos, que é o que ele vai encerrar o capítulo 3. Ele vai dar essas orientações, trabalhando essa questão de santidade, de viver na presença do Senhor no meio da tribulação, das complicações da vida. E aí o texto que finalmente nós lemos. E ele chama então a nossa atenção para termos santidade, ou seja, essa postura que agrada a Deus. Santidade, essa postura dentro dos padrões de Deus. O que é ser santo? O que é santidade? É viver dentro dos padrões de Deus. Que a santidade, a santificação, ela começa com o Senhor, com a ação do Espírito Santo. O que diz Paulo aos Colossenses? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso já começa o processo de santificação. Santificação é separação. Quem começa isso é Deus. Ele começa fazendo isso por meio de Cristo, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Então esse processo que Deus vai trabalhando em nós de santidade, isso é santificação. Isso é viver dentro dos parâmetros de Deus, é sair do reino das trevas e estar no reino de Deus. E estar no reino de Deus não é viver nos meus padrões, é viver nos padrões de Deus. Mesmo que a gente entenda que o sacrifício de Cristo, ele nos livra, o sangue de Cristo nos livra da culpa do pecado, nos livra da condenação do pecado, ou nos livra da presença do pecado. E está aí a nossa velha natureza e o pecado nos rodeando. Mas agora a nossa nova natureza, nós cheios do Espírito Santo, com os meios de graça, a gente vai lutar para viver os padrões de Deus. E essa luta nossa como servos de Deus, no meio de tanta agonia, de tanto sofrimento, essa luta contra o pecado é santificação. E essa é uma das maiores marcas de um povo eleito. Essa é a marca
daqueles que um dia foram encontrados, como disse aqui o presbítero Wesley. Estávamos surdos, cegos, mas fomos encontrados, nossos ouvidos se abriram, os nossos olhos se abriram, o nosso coração foi mudado, uma nova natureza foi implantada, e agora então eu vivo como Deus quer. E aí quando eu leio uns textos como esse aqui, eu falo assim: Senhor, é só por meio do Teu Espírito Santo mesmo, porque se fosse por mim, eu acho que eu ganhava do Pedrão. Que tem que ser o Espírito Santo na vida da gente, senão não vai, se for a palavra, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem, nos capacita e nos direciona para a palavra, certo? Jesus conquistou tudo para nós, e nos deu, falou: agora acesse. Como é que eu acesso isso? Bíblia, oração, consagração da minha vida, certo? Para que eu vença dia a dia. E aí quando ele fala assim: irmãos, sejam cheios de compaixão, ou melhor, tenham o mesmo modo de pensar, ele está falando para nós, irmãos, os crentes, porque de fato, às vezes acontece isso. Ele está falando sobre a nossa santificação. Ele vai falar lá fora, as nossas profissões, né? Como patrões, como empregados. Depois ele traz essa santificação para dentro de casa. E depois ele leva para dentro da comunidade, dentro da igreja. Entre nós, irmãos. Não falo dentro da igreja, 4 paredes. Eu falo dentro de nós, comunidade. Povo vivo de Deus. E ele está falando sobre isso aqui. Tem o mesmo modo de pensar. Tem o mesmo modo de pensar. Quando eu fiquei falando assim: Jesus, só tua graça para ter esse negócio aqui. Temos ter o mesmo modo de pensar. Como é que eu vou pensar a mesma coisa do Lorival? O Lorival foi criado numa família, foi criado em outra. Num contexto diferente, eu em outro. Lorival um pouquinho mais velho que eu. O tempo diferente do meu. Como vou pensar a mesma coisa? Como é que você consegue pensar a mesma coisa? Como é que os crentes conseguem pensar a mesma coisa? Eu vi a irmã aqui testemunhando, achei lindo o testemunho, assim que Deus faz. Por que a gente vai pensar a mesma coisa? Porque a nossa mente vai começar a ser alinhada pela palavra. É justamente padrão de Deus, não é padrão nosso. É por isso que a gente começa a pensar a mesma coisa. Outro dia estava o pastor Cleilson, Douglas, e eu esqueci o nome do outro irmão, que é de uma outra igreja aqui da cidade, bem diferente das nossas, e estávamos nós 4 no shopping ali, tomando um tereré e conversando teologia. Eu falei: só o Espírito Santo para colocar esse povo junto e conversando. Porque quando você vai, a Bíblia se torna o centro, você começa a falar a mesma coisa. Certo? E eu vou ter que falar o nome do lugar que o irmão veio, da Assembleia, Madureira. Estava nós 4 pensando a mesma coisa. Você vê que milagre, né? Pastor Cleilson, Douglas e eu, estava mais fácil, nós estamos mais alinhados, né? Pensando a mesma coisa. Mas o outro irmão falou: não vai ser. Ele também. Aí a gente brincou: como é que você consegue? Ele falou: não sai dentro de mim aquele negócio. Falei: então que Jesus te ajude. Mas os crentes às vezes não conseguem falar a mesma coisa, sabe por quê, irmãos? Porque o velho homem ainda está falando mais forte dentro de você. O velho Adão. Como disse aqui o irmão Carlos, a respeito do testemunho da irmã, irmãos, esse negócio de pedir perdão, de perdoar, isso é Deus que faz. Às vezes a gente faz sem ter vontade. Pastor, mas eu não estou sentindo de pedir perdão. Você não vai sentir mesmo, miserável. Às vezes você vai pedir perdão, porque você fala: eu peço perdão e estou pisando no velho Adão aqui. Miserável, fica aqui. Certo? Porque você vai se alinhar à palavra. E é por isso que Pedro está dizendo: pense a mesma coisa. Ele não está dizendo que nós temos que ter os gostos iguais. Porque eu gosto de carne assada, você tem que gostar também. Você é apaixonado por jiló, os outros têm que gostar também. Não está dizendo isso. Ele está falando em questão de cristianismo, de servir a Deus. Certo? Não, eu amo berinjela, você tem que gostar também, pastor. Não gostei não. Até como, mas não é prato favorito não. Certo? É isso que ele está dizendo, mas tem que pensar a mesma coisa. Não é nisso. É muito além disso. Então, para que nós pensemos a mesma coisa, nós temos que ter a mente de Cristo. E eu acho lindo quando Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, ele diz: olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu e você cremos em Cristo, nossa mente foi renovada. A gente até sabe o que é certo, mas a gente é teimoso, né?
A mente está dizendo, não faz. Fala assim, eu vou fazer, não faz, está errado. Porque a mente foi renovada, o Espírito Santo está guiando a sua mente, mas às vezes você e eu somos teimosos. A Bíblia está dizendo para não fazer, você faz. Por isso que a palavra está dizendo, olha, santidade é pensar alinhado com a palavra. Você não tem que ficar achando ou querendo, não. Eu penso como a Bíblia diz, então é assim eu penso. E se assim pensarmos, pensaremos a mesma coisa. Vai falar de qualquer assunto, vai falar de negócio, o que a Bíblia diz? É assim que tem que ser feito, então vamos fazer assim. De casamento, é assim que a Bíblia diz, então é assim que a gente tem que pensar. De culto, é assim que a Bíblia diz, então é assim que temos que pensar. Pastor, então é por isso que várias denominações não caminham junto, porque não estão alinhadas com a palavra. Nós temos muitas diferenças, como presbiterianos e missionários da Volta de Cristo, missionarianos. Parece que tem, mas não tem, estamos juntos, a gente fala a mesma coisa, porque a gente se alinhou na palavra. Estamos alinhados na palavra, e se está alinhado, a gente pensa a mesma coisa, não tem crise. Então é isso que é pensar a mesma coisa. Depois ele diz, olha, sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Compaixão é a mesma coisa que ser empático. Ter empatia pelos outros. Sentir a dor do outro. Certo? Estar preocupado com o outro de maneira a sentir o que o outro sente. Certo? É isso que Pedro está dizendo. Principalmente em tempos difíceis. Pedro está dizendo, olha, empatia. Ser empático não é ser apático, porque o que mais nós temos vivenciado nos dias atuais, e inclusive no meio cristão, é a apatia. A pessoa está dentro da congregação, mas parece que não tem nada a ver com ela aquela congregação. Mas você não é daqui? Não, eu sou. Mas não tenho tempo, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo outro. E está apático com aquilo que está acontecendo, com a própria congregação, com a própria família cristã dele. Então não, tem que ter compaixão uns pelos outros. Nós temos que viver isso. Isso não é uma ordem pastoral. Não é o pastor que pede para vocês fazer isso. É a Bíblia. Então se nós nascemos de novo, se nós somos esse povo eleito, escolhido, propriedade exclusiva de Deus, não é pastor e presbítero que está pedindo para você isso. É a Bíblia. Para ter compaixão. E depois ele diz ainda, ame uns aos outros como irmãos. E mostre misericórdia e humildade. Esse amar como irmãos, amor fraterno, ele está dizendo sobre o amor que você tem para o irmão de sangue. É o mesmo amor que você tem que ter dentro da igreja. Difícil, né? Porque irmão de sangue é mais fácil você amar, você conviveu com ele. Tem uns que é mais difícil, né? Tem uns povos que é complicado. Mas vamos falar pela coisa, né, normal, né? Naturalmente seria mais fácil amar um irmão de sangue. Certo? Eu sei que tem algumas dificuldades entre irmãos por aí, que não é brinquedo, não. Mas, naturalmente, seria fácil. Amar irmão sanguíneo. E é essa a leitura que Pedro está dizendo. Ter esse amor familiar, esse amor de irmão sanguíneo dentro da igreja. Essa amizade, essa profundidade de relacionamento, essa preocupação. É como se você entendesse que o irmão às vezes falha com você, teu irmão sanguíneo, não tem como ele deixar de ser teu irmão. Não tem como ele deixar. Ele nasceu do seu pai e da sua mãe, seu irmão. É filho do seu pai e seu irmão, é mesmo sangue. Não tem como tirar o sangue dele e colocar outro, não tem. Geneticamente ele é teu irmão, ou a tua irmã. E é o mesmo princípio. Se a pessoa nasceu de novo, ele está em Cristo. Pronto, você é meu irmão em Cristo e acabou, não tem como mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Nem se você querer. Não tem como. Não somos selados, como foi dito aqui? Tem um selo, e o selo é de propriedade. Além daquilo que o Wesley falou, que diz em Efésios, o selo lá, por ser uma cidade portuária, era um selo que declarava propriedade. Quando selava aquela mercadoria, ninguém mexe. Aquela mercadoria é de fulano de tal. E essa expressão ali, então você é selado, você pertence, então a gente é família. Então eu e você temos que, sim, amarmos como irmãos. E aí ele fala, interessante, ele fala assim, e tenha misericórdia e humildade. Misericórdia do outro. Vocês lembram o que é misericórdia, né? Misericórdia não dá para o outro o que ele merece. Graça é receber aquilo que a gente não merece. E misericórdia é você não dar aquilo que alguém merece. Você está entendendo o que a Bíblia está pedindo para você e para mim no relacionamento entre irmãos? Porque às vezes tem irmão que merece um croque.
Não, eu tinha que devolver. Aquele irmão falou assim comigo, eu vou falar com ele também. Ele parece que merece, mas ele está falando, haja com misericórdia. Não dê o que o irmão merece, é isso que a Bíblia está dizendo. Não dê aquilo que ele merece. Haja com misericórdia e com humildade, tá? Porque, irmãos, tem muita gente que usa misericórdia, mas arrota a arrogância. Eu fui misericordioso porque o irmão, coitado, é um miserável mesmo. Humildade. Irmão, se eu exercer misericórdia com você, é porque eu entendi o tanto de misericórdia que Deus exerce comigo. É isso que Pedro está querendo dizer. Falou, olha, entendo o tanto de misericórdia que Deus tem com você. Peraí, se misericórdia eu não receber o que eu mereço, quer dizer então que eu mereço tanta coisa da parte de Deus? Primeiro o inferno eterno, imagina. Como não exercer misericórdia com o irmão? Eu sei que não é simples, não é fácil. Também sou ser humano. Mas é isso que a Bíblia está dizendo, isso é santidade, isso é santificação, isso é viver em Cristo. E interessante que Pedro está falando para esses irmãos aqui num contexto de sofrimento. Por quê? Porque a desculpa poderia ser, não, eu estou tratando o irmão assim porque eu estou sofrendo demais lá em casa. Não, eu fui bruto com o irmão João porque a mulher brigou comigo, eu estou num sofrimento terrível lá em casa. Pedro está dizendo assim, não é para vocês se moverem pelo sofrimento. No meio do sofrimento, tenham misericórdia. Sejam compassivos. Aí eu leio um texto desse assim, Espírito Santo, me ajuda, porque a coisa é tensa. Quando você lê uns textos como esse, você fala assim, a obra é de Cristo mesmo, é pelo Espírito Santo, e Ele me conduz a viver essa vida íntima com Ele, para eu poder viver isso. E aí Pedro está falando disso, e aí para concluir essa parte, assim, ele diz, olha, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. É fácil demais isso, né, irmãos? Nossa, como é fácil. É muito fácil retribuir o mal com mal, e insulto com insulto. É muito fácil eu querer defender a minha honra, insultando o irmão. Você já se pegou naquele momento em que o irmão chega assim, rapaz, fulano e tal, lá falou que você fez isso, isso e isso. Aí você em vez de falar assim, irmão, fiz não, vamos orar para o irmão lá. É muito difícil a gente fazer isso. É aquele irmão mentiroso, rapaz, você não vê aquele que é sem vergonha? Mentiroso. Não é assim que a gente faz? Não, aquele irmão está querendo me prejudicar, ou seja, não devolva insulto por insulto. É isso mesmo, irmãos. Dá uma respirada fundo igual eu, porque é isso aqui. Isso é santificação entre nós. Está falando de irmãos na fé, nós aqui, ó, dentro da igreja. Os crentes, os salvos, os eleitos de Deus. Ele está dizendo isso para nós mesmos. Pensar da mesma maneira, ter compaixão, amar, ter misericórdia com humildade, não retribuir insulto com insulto. Ao contrário, retribua com bênção. Bendiga, abençoe. Essa é a palavra do Senhor dizendo, olha, abençoe. Abençoe e não retribua o mal com o mal. Aí ele vai citar o Salmo de número 34, do verso 12 ao 19. Ele vai dizer assim, olha, se você quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes. Ele está dizendo, olha, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no processo de santificação, você pode desfrutar ainda da vida e ser feliz, ser abençoado. Como, Pedrão? Como fazer isso? O negócio não está fácil não. Ele fala, refreia a língua. Cuida da sua língua, não fale maldades, tá? Refreia os seus lábios de dizerem mentiras. Afasta-se do mal. Irmãos, preste atenção, às vezes a gente quer vencer o mal que nos fazem com o mal para aquela pessoa. Nunca vai ser assim, nós nunca venceremos. É isso que a Bíblia quer ensinar para a gente o tempo todo como santidade. E fazia muito jus para esse povo dessa época. Que eles estavam sendo perseguidos, alguns parentes mortos por soldados romanos, perderam as coisas deles, e Pedro está dizendo, olha, não os trate assim, os trate diferente. E dentro da igreja, dessa maneira que eu estou falando para vocês, vocês estão vivendo juntos, façam assim, vocês querem ser abençoados, vocês querem viver felizes, é assim que tem que ser. Vocês querem, no meio desse sofrimento, ainda desfrutar da alegria, da presença do Senhor? Toma cuidado com o que você fala. A Bíblia fala que aquele que refreia a língua, Tiago vai falar isso, é perfeito varão. Não é simples, não é fácil, porque a língua é terrível. Nossa língua já está entre os dentes, né? Para dizer, está uma cadeia para ver se segura ela, porque a bicha é terrível. Então,
ele está chamando isso a atenção. Ele fala, olha, afasta-se do mal. Refreia a língua, afasta-se do mal. Busque a paz e se esforce para mantê-la. Crente, ele é pacificador. Ele prega a paz do homem com Deus por meio do Evangelho. E na comunidade ele esforça-se por manter a paz. Ele não apaga fogo com gasolina. Tem uma dificuldade entre os irmãos, ele se esforça para manter a paz. No que depender dele, diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, no que depender de você, tenha paz com todos. É lógico que tem coisas que às vezes você vai ensinar a palavra, você vai pregar o Evangelho, vai causar um desconforto lá e pode estragar a paz. Mas isso não dependeu de mim. Se você não ficar em paz comigo porque eu disse as Escrituras Sagradas, aí não dependeu de mim. Mas aquilo que depende de mim, vou ter paz. Vou brigar por um lugar, de um assento na igreja. Não, aqui é meu lugar, irmão. Não está vendo a plaquinha aí? Eu sento aqui todo domingo. Aqui eu estaciono o carro. Não, irmão, isso aqui, aquilo lá. E aquelas discussões. Aí chega e conta para o irmão, fala, o irmão fez isso. Fala, não, irmão, não é por aí. Então a gente precisa, ele está dizendo isso. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? É por aqui. Esse é o caminho. Não estou falando de salvação, estou falando de a gente caminhar aqui, ser abençoado. Agora, ele dá uma outra palavra para nos motivar. Primeiro, ser abençoados. Sabe qual é a outra palavra que ele nos motiva ainda para fazer isso aqui? Ele diz, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas Aqui ele está motivando você. Ele fala para mim e para você, ó, façam assim, 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 assim. Por quê? Para vocês serem felizes. E por que mais, Pedro? Porque o Senhor está olhando para vocês e os ouvidos dele estão prontos para ouvir a oração de vocês. E a motivação negativa desse texto para a gente fazer, como assim motivação negativa? Para eu ser motivado, falar assim, olha, se eu não fizer, é complicado isso aqui, olha lá. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quando a gente decide praticar o mal, nós não estamos só contra uma pessoa. O Senhor está se voltando o rosto a quem pratica o mal. O Senhor não aprova quem pratica o mal, nem mesmo os seus filhos. Ele vai tratar-nos. Então Pedro está chamando nossa atenção e fazendo a gente pensar nisso. Falar, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, cultive os relacionamentos de forma pacífica, abençoadora, misericordiosa, amorosa no meio da igreja. Mantenha-se feliz, alegre, guardando a sua língua, afastando-se do mal, buscando ao Senhor. E viva essa bênção. Tenha suas orações atendidas. Saiba que o Senhor está olhando para você. O Senhor não tira os olhos de você. Essas são as motivações dele. E aí o verso 19... verso 13, desculpa, que nós lemos também. E aí onde me chama bastante atenção o presbítero Wesley. Ele diz assim, e quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Tem certeza que na tua cabeça falar, pastor, já fui bom aí. Fui tão legal com certas pessoas e de repente só recebi pancada. Se ficar só nesse versículo aqui, se ficar só nessa parte, o versículo, eu ia ter uma crise aqui. Falei assim, não, claro que tem um monte de gente querendo fazer o mal para mim, mesmo que eu esteja fazendo bem. Graças a Deus que vem o verso 14. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Ele está dizendo assim, ó. Mesmo que vocês façam tudo certo na congregação, na família, no trabalho, mesmo que vocês estejam andando nos padrões de Deus, é possível que alguém entre e deseje mal, queira o teu mal. É possível que alguém te persiga, é possível que alguém queira te atrapalhar lá no teu trabalho, lá na faculdade, é possível. Mas é uma coisa interessante que esse texto vai trazer para nós, é o seguinte, que se assim estivermos, se estivermos dentro do padrão de Deus, estivermos obedecendo ao Senhor, se estivermos vivendo do jeito que Deus quer, e mesmo assim sofrermos, o texto vai dizer o seguinte, olha, vocês serão abençoados. Porque a tônica aqui é o seguinte, se eu sofrer fazendo assim, eu não estou sofrendo por erros meus, eu estou sofrendo para a glória de Cristo. Eu estou testemunhando Cristo. E ele diz assim, portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaça. Quando você vive nos padrões de Deus, quando a gente procura fazer assim, viver assim, e mesmo vai acontecer situações adversas, você não precisa ter medo das ameaças, das dificuldades, você não precisa temê-las. Ele diz assim ainda, em vez disso, consagre a Cristo como Senhor de sua vida.
Entregue-se, viva para Cristo. Em vez de vocês ficarem preocupados, se entreguem mais ainda, vivam mais ainda. Pedro está aconselhando dessa maneira, dizendo: olha, irmãos, no meio do sofrimento, fazendo tudo certo, pode acarretar mais sofrimento, mas continuem consagrados ao Senhor, continuem voltados para o Senhor. Santificai, olha de novo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí vem, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Além de, irmãos, eu estar santificado, a minha santificação deve ser com consciência da esperança que eu tenho. Lembra do capítulo 1, que eu fiz questão de citar? Nós temos uma esperança viva, é Jesus. A nossa esperança é vida eterna, não é aqui. Então, qual é a razão da minha esperança? Por que eu tenho esperança? Pedro está dizendo: olha, explique a razão da tua esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu sou bom? Porque eu faço boas coisas? Porque eu... Não. A razão da minha esperança é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto e assentado à destra do Pai. Essa é a razão da minha esperança. Mas ele está dizendo: olha, no meio do sofrimento, vocês podem ser perseguidos, mas glorifiquem a Deus se vocês estão fazendo tudo certo. Vocês serão abençoados. E mesmo assim, estejam firmes, com a consciência correta, inabalável, em quem vocês esperam. Consciência firme na esperança que vocês têm. É isso que Pedro está chamando a nossa atenção. Então, quando a gente ouve isso, você entende: puxa vida, eu tenho que continuar fazendo o bem, mesmo que eu venha sofrer. Estou fazendo o bem, mas pode ser que alguém te persiga. Faça o bem mesmo que você venha sofrer. Continue fazendo a vontade de Deus. Depois, mantenha o padrão de santidade com plena convicção e entendimento da sua esperança cristã. Foi o que ele acabou de dizer aqui. E ele diz: como é que eu tenho que fazer isso, pastor? Isso é importante para nós, que temos doutrina reformada, que às vezes tem pessoas que não têm essa compreensão igual nós, mas isso é muito importante eu e você entendermos. Olha o que ele diz aqui. Quando ele fala para eu e você termos plena convicção desse entendimento da esperança cristã e explicar para outro essa razão, quando alguém me perguntar, Pedro já explica: mas como eu faço isso? Como é que eu devo fazer isso? Como é que eu expresso essas verdades que eu aprendi tão profundamente? Olha o que ele vai dizer façam, verso 16, façam-no, porém, de modo amável e respeitoso, e façam isso de consciência limpa. Amável e respeitoso. Existem pessoas por aí, irmãos, como eu e você antigamente éramos, que não entendíamos como nós entendemos hoje. Que não entendem como nós entendemos hoje. E às vezes a gente nós corremos o risco de desfazer delas. Não. Tem pessoas que são de Deus, foram eleitas de Deus, mas ainda não chegaram ao conhecimento que eu e você chegamos. Não carregam o fardo leve que você carrega. Tem irmão aí que está lutando para ser salvo, mas ele não aprendeu na congregação dele ainda. Mas você foi agraciado e aprendeu, e você sabe a razão da tua esperança, você sabe explicá-la. E o Espírito Santo está dizendo aqui, o Pedro está dizendo para os irmãos: faça isso de modo respeitoso e de consciência limpa. O que Pedro está querendo dizer para a gente é que devemos ter uma percepção moral da vida alicerçada na verdade, e além disso mostrar firme convicção dessa percepção. Faço isso de modo respeitoso, cuidadoso, amoroso para com quem não sabe, mas eu preciso manter-me firme. O fato de eu ser respeitoso, amoroso, eu não vou abrir mão do verdadeiro ensino. Eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar a razão da minha esperança a quem me pedir, mas de modo respeitoso, amoroso, cuidadoso, mas firme, com consciência limpa. Consciência limpa é isso, é essa expressão que ele quer dizer: consciência firme, percepção moral firme. Eu tenho a percepção da coisa correta e firme, e vou te passar, vou te falar disso. Então Pedro está trazendo todo esse ensinamento para a gente, para que eu e você saibamos lidar com os nossos relacionamentos, com as nossas situações, mesmo em meio ao sofrimento. E por último,
graças a Deus que não deu tempo, que vai do verso de número 18 até o 22, que eu sei que vocês queriam saber disso aqui, depois vocês perguntam para o Cleilson, eu sei que vocês já ouviram essa explicação, mas ele vai trazer o exemplo de Cristo. Por que ele está falando? Está dizendo, olha, é assim que vocês têm que viver. E até agora só foi, puxa vida, não é fácil não, né? Isso aqui é o miolo do evangelho, do chamado de Jesus. O que ele diz? Olha, aquele que quer vir após mim... Ixi, até sai fraco, né? Nessas horas é até difícil falar, né? É isso mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar? É isso aqui, gente. Pensar na mesma coisa, ter compaixão, amar, ter misericórdia, humilde, não retribuir mal, refrear a língua. E isso é renunciar a mim mesmo. Tomar a minha cruz é fazer tudo certo e ainda, ao mesmo tempo, receber pancada. É lutar para fazer tudo certo e ainda receber perseguição. Isso é o cerne do evangelho. E Pedro está falando assim, nossa, mas é difícil, hein, Pedro? Ele falou, façam como Jesus. Aí ele usa o exemplo de Jesus, ele fala que, olha, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, o justo sofrendo pelos injustos. Ele está dizendo, olha, o nosso Jesus fez isso, ele sofreu por quem não merecia. Esse é o cerne do evangelho, nós sofremos por quem não merece às vezes sofrer, a gente vai sofrer. Oh Jesus, o Senhor sofreu por mim mesmo, eu não merecia o sofrimento, o Senhor pagou a minha conta, o Senhor fez coisa por mim que, na verdade, o que eu merecia é totalmente ao contrário, e o Senhor fez. Louvado seja o seu nome. Então, o exemplo de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo como Paulo era, não é? Então é isso que Pedro está dizendo, olha, Jesus é o exemplo de vocês para uma vida no meio da perseguição, no meio da agonia, no meio da tribulação. Mantenha-se firme. Ele foi levado como ovelha muda ao matador. Fez nada. Nada contra os seus inquisitores. Nada, nada. Pelo contrário, lá na cruz do Calvário, ele está lá de braços abertos, dizendo, Pai, perdoa eles. Perdoa esses camaradas. Meu Deus do céu. Que exemplo para nós. É isso que Pedro está dando o ápice da sua palavra de santificação de todo o capítulo 2 e 3, dizendo, olha, olhem para Jesus. E daí ele vai falar do Espírito que ele ressuscitou, e essa questão que o Espírito de Cristo pregou lá por meio de Noé, aquelas almas lá, é assim que eu creio, não creio que ele foi no inferno, essa coisa toda não, certo? Aquilo que já foi ensinado para vocês. E o que eu quero frisar aqui é o seguinte, é que esse Jesus que nos deu exemplo, ele morreu por nós, ele ressuscitou, e olha o que diz o verso 22, e agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes são sujeitos a Ele. Sabe o que Pedro está dizendo para mim e para você? Ei, vale a pena, continua firme, continua firme, continua firme, você vai passar por dificuldade, pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho, e está dando problema, está dando BO, continua, Jesus fez tudo certo, ele não errou em nada, e foi levado para a cruz, só que da cruz ele assentou-se no trono, louvado seja Deus. E é isso que Ele quer que eu e você entendamos. Nós somos coerdeiros com Jesus. Um dia estaremos com Ele. Nós temos a nossa herança. Nós temos o novo céu e a nova terra. Isso aqui vai passar. Esses sofrimentos, essas tribulações, essas perseguições, essas dificuldades que eu e você passamos aqui vão passar. Louvado seja o nome de Jesus. E um dia estaremos para sempre com Ele, onde não haverá tristeza, nem dor, nem lamento, nem fome, nem agonia, porque o sol da justiça vai brilhar para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé que eu orar por você. Louvado seja Deus.